Glória a Deus, essa palavra é para criança, jovem, adolescente, adulto, ancião. Glória a Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre mim, sobre ti, todos nós. Meus irmãos amados, vamos regozijar na palavra de Deus, vamos ter atitude, vamos ter coragem, vamos crer, porque a nossa fé em movimento gera o novo. A nossa fé em movimento gera libertação, cura, nova vida. E a gente precisa crer. Se a minha vida, a tua vida estiver ligada com Jesus, e se eu e você, todos nós estivermos se esforçando para cumprir com aquilo que Deus manda a gente fazer, não devemos ter medo, porque a palavra de Deus é pura, é força, é ânimo, é viva como um fogo que movimenta, que consome, que dá vida também. Amém? Sabe por quê? Presta atenção nessa palavra de Deus que está aqui no Evangelho de São Mateus, no capítulo 14, do versículo 22 ao 36, que diz assim: Jesus anda sobre as águas. E logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrasse no barco e fosse adiante para o outro lado enquanto despedia da multidão. Imagina Jesus dizendo: entra no barco, segue vocês, eu vou me despedir da multidão. E no versículo 26 diz: e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegando já tarde, estava ali só. Então, Jesus ordena que os discípulos vá, e ele fica ali para despedir da multidão e depois orar só, né? E no versículo 24 diz: e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Imagine, mas Jesus está cá observando o vento contrário e os discípulos no barco e todo mundo lá. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E aí Jesus já inicia a trajetória em cima do mar, e lá os discípulos veem Jesus. E aí os discípulos, no versículo 26 diz: os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Olha só, quando eles olham ver Jesus sobre o mar, né? Eles não reconhecem, tomam medo. E aí Jesus fala assim, no versículo 27... Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Eles estão com medo, nós aqui estamos com medo, porque está passando por alguma situação, alguma trajetória, mas Jesus está dizendo: não tenha medo, eu estou contigo, tem bom ânimo, não fraqueja não. E no versículo 28 diz: e respondendo-lhe Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. Olha que atitude bonita, é a minha atitude, é a tua atitude, meu irmão, minha irmã. Diz a Jesus: Jesus, o Senhor está comigo, manda, ordena, me mostra, clareia a minha mente, dai-me força, fé para eu tomar essa atitude, para eu ir, porque eu confio em ti. E quando de Jesus, meu irmão, minha irmã, te disser, vai, não tenha medo não, porque é o que Jesus diz. E ele disse: vem, Pedro. E Pedro desce do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me! Será que eu e você nessa caminhada a gente vai ter medo, sabendo que quem mandou ir foi Deus, foi Jesus que mandou, convidou a gente está com medo? Por quê? E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Por que a gente duvida quando a gente pede a Deus, que Deus ordena, que Deus abençoa? Você pede um emprego, Deus te dá, começam as aflições, você tem medo. Você pede um relacionamento, um casamento, Deus te abençoa. Aí você começa a ter discórdia, discordância, briga, aí já tem medo. Você pede a Deus para libertar teu filho, mas teu filho já começa, a tua família já começa com alguma situação, você já fica com medo, já fica murmurando, duvidando. Jesus não gosta disso, Deus não gosta disso, porque quando Ele ordena, Ele garante. Então não temas, faz as coisas certas, vai de acordo com o que Deus está te direcionando. Não duvides, não fique empreendendo o teu ouvido com conselhos errados, não. Siga o conselho somente de Jesus. E aqui no versículo
32 diz: E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo, quando Jesus entrou no barco, né? E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que te duvidaste? Eu estou relendo para a gente entender o contexto. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Olha aí, quando os discípulos subiram para o barco, Jesus acalmou o vento, né? Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Sabe por que os que estavam no barco creram em Jesus como Filho de Deus? Porque Pedro teve atitude, né? O único que teve atitude de pedir a Deus para andar sobre o mar e depois gritou pedindo um socorro, e Jesus veio aí, fez conhecer o Deus, Jesus Cristo, através de Pedro. Os que estavam junto com ele conheceu. Então é assim na nossa vida, através da minha vida, através da tua vida, muitos ao nosso redor, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, pode conhecer também Deus, pode conhecer Jesus, depende só de minha atitude e da tua também. No 34 diz: E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. Olha aí, só por causa de Pedro, que estava ali, que teve a atitude de clamar a Jesus, de pedir para andar sobre as águas, gerou um movimento que todos queriam chegar até Jesus para ser curado. E o que aconteceu? E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam-lhes que ao menos ele pudessem tocar a orla da sua roupa, da roupa de Jesus, né? E todos os que o tocavam ficaram sãos. Então, a atitude de Pedro gerou cura, gerou entrega de vidas ali para Jesus. Então, meu irmão e minha irmã, nós que somos conectados com Jesus, nós temos essa missão de fazer a diferença. Onde a gente chega, a gente tem que levar os nossos amigos, irmãos, conhecidos, seja quem for, a Jesus, apresenta a Jesus, porque quando nós entregamos vidas a Jesus, vai acontecer a cura, a libertação, o milagre, porque tem muitos que estão precisando de milagre. Nós precisamos o tempo todo da presença de Deus. Então pede direcionamento para tudo que formos fazer. A gente apresenta a Deus e toma essa instrução da parte de Deus e vai, não tenha medo, porque Deus, ele movimenta, ele manda, mas ele fica ali olhando a gente para cuidar, para nos sustentar, para na hora que a gente pensar que a gente vai naufragar, que a gente vai cair, que a gente vai em uma situação esfalecer, Deus, ele dá ordem aos anjos para segurar em nossas mãos e nos levantar e fazer renovar a nossa vida. Amém? Glória a Deus e aleluia, Jesus.